comunicação, navegação, coleta de todo tipo de informação e também para transmissão. Muitas coisas são feitas por satélites, mesmo as manobras de solo exigem sinais de posicionamento global muito precisos. Desde 2007, a China e os Estados Unidos mostraram que podem usar mísseis para destruir satélites em órbita baixa. Eles destruíram um de seus próprios satélites. Isso não é fácil, pois os satélites percorrem os céus a algumas centenas de quilômetros acima da Terra e a cerca de 27 mil quilômetros por hora. Sem computadores rápidos, isso seria impossível. Atingir um satélite com um míssil no espaço é como tentar atingir uma bola rápida de tênis com sua própria bola. Acertando o momento, a velocidade, é praticamente impossível. Mas para um míssil moderno com sistemas avançados, não é tão difícil assim. Esses mísseis têm sensores que permitem a determinação das mudanças de sua localização e da localização do alvo, fazendo ajustes em frações de segundo. Imagine uma bola de tênis inteligente que usasse a mesma tecnologia de sensores e fizesse ajustes 100 vezes por segundo para atingir o alvo. Quando um míssil intercepta um satélite, não é preciso uma grande explosão. De fato, muitos mísseis anti-satélites são projetados para atingir o alvo sem nenhum explosivo. Os materiais espaciais têm que ser bem leves. É muito caro colocar objetos em órbita. São precisos 45 quilos de combustível para colocar meio quilo em órbita. Então tudo é bem leve, o que as torna comparativamente bem fáceis de deslocar. Uma guerra no espaço na próxima década teria efeitos sérios sobre a Terra. Se os países começarem a atingir os satélites uns dos outros, os problemas logo irão se espalhar. E os militares terão dificuldade em travar a guerra. A sociedade atual é muito dependente do espaço. Se começarmos a perder os satélites, não só os militares, mas também os comerciais e os civis, o que aconteceria na vida diária? De repente, os caixas eletrônicos parariam de funcionar e os celulares ficariam mudos. Os cartões de crédito não funcionariam. As transações financeiras em todo o mundo usam o sinal de GPS e, de repente, parariam. O mundo ficaria mais lento. E se a guerra no espaço fugisse ao controle, os mísseis poderiam carregar ogivas nucleares para garantir que alvos importantes fossem explodidos. Mas quase nem dá para acreditar como uma explosão nuclear no espaço seria destrutiva para a Terra. Existe uma arma nos arsenais atuais que pode ser usada em grandes batalhas no espaço no futuro. Bombas atômicas. Mas quem está acostumado a ver explosões atômicas na Terra não reconheceria essas explosões no espaço. Uma das coisas estranhas de explodir uma arma nuclear no espaço é que isso é diferente de tudo o que se espera. Aqui no planeta Terra, vemos uma nuvem em forma de cogumelo. Mas no espaço, sem atmosfera, não existe nuvem. Em vez disso, temos uma bolha de radiação que se expande. Um único flash de luz, como uma estrela muito pequena que é uma supernova. Nos primeiros nanosegundos, os raios gama de alta energia explodem em todas as direções, como um flash de luz seguido por uma nuvem de radiação que se expande. Não existe a onda de choque que derruba prédios, pois não existe atmosfera no espaço. Mas a radiação se expande mais rápido e mais longe do que na Terra.
Você pode só pensar em algo quase como balas, mas existem partículas de radiação viajando e elas percorrem uma grande distância. E raios gamas, nêutrons, eles vão penetrar nos satélites. Alguns vão passar direto, outros atingirão os eletrônicos e causarão muitos danos. Com uma bomba nuclear média, qualquer satélite em um raio de 80 quilômetros seria destruído. Mas uma explosão atômica no espaço não destruirá só equipamento. Astronautas que voem pelos destroços de uma arma nuclear explodida no espaço estariam sujeitos a níveis extremos de radiação. E, em particular, haveria raios gama, que se originam da decomposição dos núcleos radioativos e podem interagir com a pele e podem causar câncer. Também existem elétrons e outras partículas de energia que vêm desses núcleos radioativos, e todas essas coisas danificam os tecidos vivos. Sem vento, nem outros eventos atmosféricos, a radiação permaneceria em níveis perigosos durante meses. Os mísseis atuais podem carregar ogivas para o espaço. E devido ao modo como as bombas atômicas interagem com a atmosfera da Terra, um país poderia atingir outro com uma explosão no espaço, pois isso provoca muitos danos na Terra. Quando a arma nuclear explode acima da atmosfera da Terra, ela libera muitos raios gama, uma radiação eletromagnética de alta energia, que ioniza o gás na atmosfera, isto é, expulsa os elétrons dos átomos e moléculas. Esses elétrons são lançados para baixo e se movem quase à velocidade da luz. Isto cria uma incrível corrente elétrica que pode provocar grandes diferenças de voltagem e grandes picos de corrente nos equipamentos elétricos, bem aqui na Terra. Se os Estados Unidos fossem o alvo, haveria um pulso eletromagnético, ou EMP, que desceria como uma enorme bola de luz. Isso destruiria instantaneamente os equipamentos eletrônicos e tudo que tivesse corrente elétrica. As explosões atômicas na Terra também criam esses pulsos. Mas com uma ação mais limitada, uma única explosão acima da atmosfera poderia devastar um país inteiro. Tem sido estimado que se explodir uma arma nuclear de 1 megaton, 100 quilômetros acima do Kansas, seria possível tornar inoperantes quase todos os eletrônicos nos Estados Unidos. O dano na Terra causado por explosões atômicas no espaço não é só a teoria. No final dos anos 50, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a antiga União Soviética foram os únicos países a testar armas nucleares no espaço. Um dos últimos testes, em 1962, criou um pulso que desligou aparelhos eletrônicos da Nova Zelândia até o Havaí. Pode-se afetar uma grande área com essas correntes, que são muito fortes, não só a área imediata, bem abaixo da bomba. Por causa do amplo dano no espaço e na Terra, os dois países logo interromperam esses testes. Para não atingir satélites, nem naves amigas com grandes explosões nucleares, as armas convencionais poderiam ser usadas no espaço. Mas será que um revólver normal conseguiria detonar sem o oxigênio atmosférico em um ambiente de microgravidade? A pólvora tem seu próprio oxidante interno, então ela iria detonar. E se você conseguisse fazer o cão atingir a bala, ela sairia. Bom, isso iria acionar o carregador e a bala seguinte iria para a câmara. Será que isso funcionaria? É uma boa pergunta. Eu não tenho certeza de que a arma iria dar mais do que alguns poucos tiros antes de enguiçar e parar de atirar. Uma parte do problema é que as partes móveis de metal dentro das armas precisam de lubrificantes. Mas estes provavelmente falhariam nas condições extremas do espaço. Se um revólver ficasse exposto à luz do sol, ele ficaria muito, muito quente e as partes se soldariam.
E se não estivesse na luz do sol, ficaria muito frio. Então as partes congelariam. Os lubrificantes não são eficazes no vácuo espacial. O maior problema é que eles formam contas, formam bolinhas, porque não existe gravidade e nenhum tipo de atmosfera a que eles possam aderir. Os astronautas demonstram esse fenômeno quando bebem líquidos em microgravidade. Em vez de fluir constantemente, os líquidos se separam em uma série de esferas. Mas existe um sistema que seria bom para afastar os bandidos do espaço. Lançar balas com um canhão elétrico que usa uma série de fortes campos magnéticos em vez de pólvora para impelir as balas. Os projéteis atuais desse tipo de canhão já são cerca de 3 vezes mais rápidos que uma bala de fuzil M16. A ideia de um canhão elétrico é que se usa uma bala pequena, que pode ser de metal ou talvez de plástico ou até outro material, mas ela é envolvida em uma folha de alumínio para fechar um circuito elétrico entre 2 longos trilhos. E o campo magnético criado acelera a bala, lançando-a dos trilhos, e pode acelerá-la muito, muito rápido, até que o que as pessoas acham perto da velocidade da luz. Sistemas similares já funcionam em alguns trens-balas e montanhas russas. Temos uma série de ímãs que impelem um objeto como um carrinho de montanha-russa ou uma cápsula de bala gigante que seja usada para atingir algo no espaço, que vai de um ímã a outro, acelerando ao passar, e na hora em que passou por alguns pares de ímãs, ela já está indo tão rápido quanto se possa desejar. Montado sobre uma grande nave espacial, o canhão elétrico poderia se transformar na arma do futuro. Longas fileiras de ímãs poderosos poderiam impelir grandes projéteis a milhões de quilômetros por hora. Mas será que esse tipo de arma bastaria para afastar uma civilização alienígena antes que a Terra fosse destruída? Você está assistindo o Universo. Oferecimento. Claro, acesso grátis e ilimitado às redes sociais. As pessoas dizem que não podem crer em OVNIs, mas eu acho que não se trata mais de crença. Quanto mais o tempo passa, mais vemos que não há explicação satisfatória. Eram luminosos, uma incrível quantidade de luz, eles eram muito brilhantes. Ele se desmaterializou. Caçadores de OVNIs. Esta noite, às 10, por History. Na compra de um pacote de internet, a Claro te dá acesso grátis e ilimitado às redes sociais. Porque estar conectada 24 horas é bom pra Camila, que descobriu que... Ai, o Paulo vai no jantar. E pro Paulo, que postou quem vai no jantar. Teve um monte de reply. E pra Ana, que ia, mas... Scrap do chefe. Reunião às 8. Cancelou com o Paulo. Sorte da Camila aqui. Olha as fotos que ela postou pra você ver como é bom ficar conectado 24 horas. Claro, escolha. Uma pergunta, você acha que sua boca está saudável? Sim. Vamos fazer um teste? Tá bom. Isso mostra as bactérias, sua boca poderia estar mais saudável. Mas eu acabei de escovar os dentes. Escove com algo avançado, com Colgate Total 12. Que protege por até 12 horas contra 12 problemas, deixando sua boca mais saudável. Usou o Colgate Total 12? Usei. Sua boca está muito mais saudável. Nossa! Colgate Total 12. 12 horas de proteção para uma boca mais saudável. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Para sus congresos y convenciones, Panamá tiene una oferta increíble. Elija Panamá y el centro de convenciones le sale gratis. Además, le obsequiamos boleto aéreo y hospedaje para 3 conferencistas, cóctel de bienvenida y un sinfín de ventajas más. Una super promoción en un país que lo tiene todo. Para más información, contacte al ministro de Turismo a la dirección que aparece en pantalla o entre a www.visitpanama.com. Daqui a centenas de anos, naves em guerra poderão atirar com canhões elétricos de alta velocidade que destruirão alvos sem explosivos.
Um projétil que atinja o inimigo a milhares ou milhões de quilômetros por hora irá liberar uma quantidade incrível de energia cinética, a energia do movimento. Em 2008, a Marinha Americana testou o canhão elétrico mais potente que existe. Usando uma série de ímãs e fortes correntes elétricas, ele lançou um projétil de 3 quilos a mais de 8.000 quilômetros por hora. O alcance estimado da arma, quando estiver operando plenamente, será de 320 quilômetros. Uma bala movendo-se a 7 vezes a velocidade do som causa muitos danos. É o tipo de coisa que a gente agradece por estar do mesmo lado. É o tipo de arma que pode causar danos à capital de uma civilização alienígena violenta. Podemos imaginar a nave-mãe com um canhão elétrico que contorne seu exterior de um lado ao outro e que possa lançar um projétil muito grande do tamanho de um carro ou de um trator. Algo que possa então ser acelerado a 10 ou 20% da velocidade da luz. E essa energia cinética poderia destruir uma cidade inteira. É muita energia. Mas uma arma tão avançada ainda está no futuro distante. Será que existe alguma arma de energia cinética que possa ser útil no futuro próximo? Você lembra da estaca do tamanho de um poste atingindo a fortaleza na Batalha da Lua daqui a 100 anos? Bom, essa arma, chamada de Barra de Deus, é simples o bastante para ser usada se a guerra chegar ao espaço nas próximas décadas. O impulso de um pequeno foguete faria a estaca aerodinâmica começar a se mover. Basicamente é uma estaca de metal. Provavelmente de algo como tungstênio ou algum metal realmente forte e pesado que podemos colocar em órbita e lançar sobre qualquer alvo que quisermos a partir do espaço. É só deixar a gravidade acelerar a estaca. A capacidade da gravidade para acelerar um objeto e aumentar o seu poder de destruição pode ser vista no trabuco, que é um tipo de catapulta que era usada para lançar objetos à distância. A gravidade atua sobre um objeto como esta pedra a uma taxa de 10 metros por segundo ao quadrado, cerca de 30 pés por segundo ao quadrado. Então, se a pegarmos e soltarmos, ela cai por menos de 1 segundo, sem chegar perto de atingir 10 metros por segundo. Mas se pegar a mesma pedra e lançá-la com um trabuco mais alto e longe, ela terá a chance de acelerar a 10 metros por segundo, 20 metros no segundo seguinte, 30 metros no terceiro segundo. E ao cair, deixará uma cratera muito maior. Esta pedra percorreu o ar por cerca de 5 segundos, o que significa que na hora em que caiu, ela acelerava ao redor de 45 metros por segundo. E com essa energia cinética adicional, deixou uma cratera muito maior. Na batalha, daqui a 100 anos, a estaca lançada para a Lua terá uma vantagem sobre a pedra do trabuco na Terra. Como a Lua não tem atmosfera, a estaca continuará a acelerar até atingir o comando clandestino da colônia separatista. Ela penetrará no solo lunar e destruirá seu alvo. E se os separatistas na Lua também lançassem uma estaca de uma plataforma espacial para atingir a Terra? A atmosfera terrestre iria desacelerar a estaca. Mas será que poderia evitar o ataque ao quartel-general na Terra? Ao atingir a atmosfera superior, estaria em Mach 25 ou 25 vezes a velocidade do som. Ficaria mais lenta conforme descesse na atmosfera. Mas se atingisse a Terra, iria penetrar nela porque estaria a cerca de 8.000 ou 11.000 quilômetros por hora. Então, a quantidade de energia liberada em um pequeno espaço e em um breve tempo seria equivalente a uma pequena arma nuclear.
Algo como isso teria muito poder de penetração e seria um incrível destruidor de casamatas. Por mais impressionantes que sejam as barras de Deus e os canhões elétricos, nada se compara com a velocidade do laser. 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. Os lasers sempre foram a arma favorita das batalhas de ficção científica espacial. A ideia de ter um laser pessoal é fascinante e atraente. Eu adoraria ter um quando tinha 12 anos. É como os garotos que querem ser cowboys ou atiradores. Existe algo muito divertido na ideia de ter uma arma que seja indolor, instantânea, e o torne o mais poderoso da vizinhança. Mas o que é mesmo um laser? Os lasers podem ser considerados um tipo de lanterna de alta tecnologia. Mas todas as ondas estão em fase, todas as cristas das ondas se alinham e isso torna a radiação muito intensa para uma certa quantidade de energia. A luz normal de uma lanterna ou do sol está fora de fase. Ela é incoerente com algumas cristas de onda assim, outras cristas de onda desse jeito, e elas tendem a se cancelar mutuamente. E o que nós vemos é o que sobra daquilo que foi cancelado. A maior parte da luz de raios laser parece ter uma determinada cor, pois apenas a luz daquela frequência de cor está alinhada e sai da câmara. Tipos diferentes de lasers podem danificar alvos de modos diferentes. Este laser de luz verde no laboratório de laser de alta potência da Universidade Stanford pulsa em rajadas potentes. Ela não está emitindo muito calor. No entanto, ela está emitindo um campo elétrico muito forte. Este raio pode criar um campo elétrico muito forte e, ao fazer isso, pode se destruir átomos e retirar elétrons dos átomos, se quiser, e pode destruir materiais. O forte campo elétrico até separa as moléculas do ar, mas elas se recompõem entre cada pulso. E quando você vê esse flash, é quando a energia sai e você vê a luz. E tem uma impressão parecida com um trovão ou relâmpago. Esses campos potentes são especialmente bons em desativar equipamentos eletrônicos. Na verdade, o raio é tão forte que danificou nossa câmera enquanto gravávamos essas imagens. Partículas de poeira desviaram parte do pulso para a lente, deixando uma marca verde permanente em nosso equipamento. Um outro laser do laboratório demonstra o poder das ondas contínuas sem pulsos. É um raio infravermelho que não é visível ao olho humano, mas seus efeitos podem ser vistos. É muito similar ao que os militares estão desenvolvendo, mas o deles é umas 50 vezes mais forte. Bem, aqui temos uma lente e, passando pela lente, o raio está focalizando neste plano aqui. Se eu puser um alvo nesse plano, dá para ver que ele será queimado por causa do calor. E aí eu posso tirar facilmente um pedaço de papelão desta prancha aqui. As armas a laser das futuras guerras no espaço devem funcionar do mesmo modo, mas os fãs de filmes de ficção científica podem se surpreender com o modo como as armas a laser vão funcionar no espaço. Na ficção científica, costumamos ver um raio laser, um raio de energia, enquanto, na realidade, o que se vê é um raio conectar e desconectar. Não há nada mais rápido que a luz. Se visse que alguém ia atirar com um raio laser, você teria de reagir muito rápido ao ver o dedo se movendo em direção ao gatilho. Ou então, você seria atingido no mesmo instante em que visse o atirador atirando. Mas num duelo no vácuo do espaço, nem os lasers com luz visível seriam vistos. O motivo por que podemos ver este raio aqui é a dispersão das partículas de poeira no ar. No espaço não existem partículas de poeira, é um vácuo, então não veríamos o raio, exceto pelo contato no alvo e pelos efeitos no alvo. E como o som não viaja no vácuo, nenhum efeito sonoro de ficção científica acontecerá em uma batalha real com laser no espaço.
Mesmo que as armas a laser no espaço sejam diferentes dos filmes, elas ainda serão rápidas e mortais no campo de batalha. Então, como será uma batalha espacial de verdade? Será preciso ver para crer. As pessoas dizem que não podem crer em OVNIs, mas eu acho que não se trata mais de crença. Quanto mais o tempo passa, mais vemos que não há explicação satisfatória. Eram luminosos, uma incrível quantidade de luz, eles eram muito brilhantes. Ele se desmaterializou. Caçadores de OVNIs. Esta noite, às 10, por History. Venho pesquisando sensibilidade há mais de 15 anos. Eu nunca vi resultados como os do novo Colgate Sensitive Pro Alívio. Além disso, vamos ver quando massageio por 1 minuto. Muito rápida. De alívio. Vejam, Colgate Fórmula Pro Argem instantaneamente fecha os túbulos que chegam aos nervos, bloqueando a sensibilidade. E com a escovação diária, o alívio é duradouro. Novo Colgate Sensitive Pro Alívio. Alívio instantâneo e duradouro. Comprove você mesmo. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Eu tô com fome. Se liga, Sapo, nessa casa nunca tem inseto. Em casa nunca tem inseto, porque tem SBP automático. Ele traz proteção contínua pra minha família. Os insetos voltam e voltam de novo com aerosóis comuns, que ainda liberam mais inseticida. Troca os aerosóis comuns por SBP automático. Ele controla a quantidade ideal com micro-sprays. Proteção dia e noite para todos os cantos da casa, que ficam livres de insetos voadores, como o mosquito da dengue e até baratas. E o refil dura até 4 semanas. É ligar e esquecer dos insetos. E agora também na versão com óleo de citronela. Vai, banana aí, vai! E agora você vai ganhar vários beijinhos, vários beijinhos. SBP, terrível contra os insetos. Contra os insetos. Você sente seus dentes sujos? Ásperos? Parecem amarelados? É o tártaro. Você precisa do novo Colgate Plaque Whitening Tartar Control. Que revela um sorriso branco, pois previne a formação do tártaro e oferece 12 horas de proteção. Novo Colgate Plaque Whitening Tartar Control. Previne o tártaro para um sorriso mais branco. Novo Colgate Plaque Whitening Tartar Control. Para um sorriso mais branco. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Capture o perfume da natureza. Novo Airic Aquamish. De um jeito leve e revigorante, sua casa fica com o frescor da natureza. Novo Airic Aquamish. Para usar até nos tecidos. Airic, como é bom estar em casa. Sem Ninguém. Episódio inédito. Amanhã, às 10 da noite, por History. Nenhuma arma fascinou tanto os fãs de ficção científica como os lasers de alta energia. E é possível que nas próximas décadas, os lasers sejam potentes o bastante para desativar instantaneamente os satélites que orbitam a Terra. Nenhuma arma é mais rápida que o raio de um laser que viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Se pudermos construir uma arma que tenha a capacidade de atravessar escudos protetores, então teremos algo realmente importante, porque se só energia elétrica for necessária para acionar essa arma, teremos o que se chama de pente infinito. Se falarmos de um grande canhão e um navio, temos granadas e pólvora. E essa munição pode acabar. Se simplesmente usarmos energia elétrica e criarmos um sistema a laser, não teremos de nos preocupar com as balas e nem com os arsenais. Armas a laser para uso na Terra aparecerão nos campos de batalha a qualquer momento. Em 2008 e 2009,
a Força Aérea Americana realizou testes limitados com uma arma chamada laser aerotransportado. É um laser de alta energia, atirado pelo nariz de um Boeing 747 modificado, que identifica e rastreia os alvos para atingi-los com um raio preciso de energia. É possível lançar um laser de alta energia, pois o avião voa a alta altitude e pode alvejar e derrubar mísseis, e assim é um sistema antimísseis. Está próximo o dia em que a tecnologia nos permitirá incluir lasers em sistemas cada vez menores e poderemos colocá-los em satélites ou, teoricamente, destruir mísseis que saiam da atmosfera. Por agirem à velocidade da luz, os lasers seriam a melhor arma para os caças espaciais. Mas as lutas do futuro no espaço terão pouco em comum com as batalhas aéreas de hoje ou com o que se vê nos filmes de ficção científica. Daqui a uns 200 anos, uma nave cargueira e sua escolta a caminho das colônias em Marte é interceptada por piratas do espaço em busca de lucro fácil. Hoje, na atmosfera, os aviões precisam gerar sustentação e por isso têm asas. E por causa das asas e também para que os pilotos continuem conscientes, as curvas são longas. No espaço, não é assim. Uma nave poderia voar e simplesmente virar e atirar em quem está atrás. Esse tipo de manobra só é possível quando não se tem uma atmosfera. Quando os piratas atacam o comboio, os estranhos caças dos dois lados se enfrentam. Provavelmente o melhor formato seria um cubo coberto com propulsores ou foguetes pequenos e sensores. Não existe atmosfera para se preocupar e o arrasto não é problema. Se quiser enxergar 360 graus em 3 dimensões e atirar em todas as direções, o melhor seria um cubo. Em uma batalha dessas naves estranhas no vácuo do espaço, os movimentos seriam muito diferentes dos de uma batalha aérea na Terra. Nós vamos ter muito mais movimentos abruptos, pois será possível, de repente, atirar para a esquerda e depois para a direita, enquanto se continua a voar para frente. Pode-se atirar com foguetes para frear sem ter que se preocupar com o choque com o planeta, como aconteceria em uma atmosfera. Sem uma atmosfera para desacelerar as naves, será que elas poderiam atingir velocidades acima do limite dos pilotos humanos? Nicholas B. Ziegler, de Illinois, perguntou ao programa: a que velocidade os átomos humanos começam a ser quebrados? Nicholas, sua pergunta, na verdade, é sobre um engano comum e muito compreensível. O fato é que os átomos são estáveis a qualquer velocidade, porque em seu quadro de referência eles estão parados. Porém, as pessoas morrem se forem submetidas a acelerações acima de 10G. Então eu diria que o limite prático para a aceleração em viagens interestelares é 10G. Pergunte ao universo: mas como pode haver força G no espaço vazio onde mal existe gravidade? Vejamos o princípio de equivalência de Albert Einstein, uma parte importante da teoria geral da relatividade. Ele afirma que a gravidade e a aceleração são equivalentes. Em um elevador que acelere para subir, o passageiro sente que há mais gravidade puxando para baixo. Se você se movesse muito rápido no espaço e fosse muito abrupto, seu cérebro se moveria tão rápido dentro do crânio que você poderia morrer. Então seria preciso um sistema de direção na nave que o impedisse de fazer esse tipo de manobra. Os estrategistas do futuro podem decidir deixar os pilotos fora dos combates. E então, como seria uma batalha não tripulada no espaço? Você está assistindo o Universo. Oferecimento. Claro, acesso grátis e ilimitado. Seu smartphone morreu. Pô, olha o que você fez aí. Os novos Sony Ericsson Xperia superaram todos os outros, mas
dá notícia com jeito. Sabe seu smartphone? Então, ele foi para uma fazenda toda branca, brincar com os outros fones. O cachorro também foi para lá. Não, seu cachorro morreu. Sony Ericsson Xperia, os smartphones mais smarts do mundo. Eles são casados. Eles trabalham juntos. Eu sei onde podemos encontrar 75 milhões de peças de ouro. 75 milhões? E eles estão atrás de 75 milhões de peças de ouro. Só que não o ouro que ele estava esperando. Você sabia disso? Novo Magnum Gold, sorvete de chocolate com calda de caramelo coberto por chocolate belga com pedaços de caramelo. Você sabia disso? Novo Magnum Gold, tão irresistível quanto o ouro. Sem Ninguém. Episódio inédito. Amanhã, às 10 da noite, por History. Terror without virtue is disastrous, but virtue without terror is powerless. I trust that my death will be for the happiness of my people, but I grieve for France. A Revolução Francesa, nesta sexta, às 9 da noite, por History. O que você come quando se diverte? Os americanos comem mais de 20 bilhões de cachorros quentes por ano. Tomam uns 20 milhões de barris de chopp por ano. Você sabe de onde vem tudo isso? A esteira automática envasa, põe o selo e embala 15 milhões e meio de cervejas de 355 mililitros. E para os torcedores nos estádios, 24 mil barris a cada dia. Tradicionalmente, salsichas têm uma mistura de carnes de boi e de porco. Essa máquina chamada de Frankomatic mudou a produção de salsicha para sempre. A ciência dos alimentos. Nesta sexta, às 8 da noite, por History. Uma majestosa obra natural. As montanhas que vemos aqui hoje são diferentes daquelas que existiam há 70 milhões de anos. A mais de 2.400 metros de altura. O que acontece quando o continente é comprimido, especialmente se existe uma zona fraca ou sujeita a se deformar? Ele se eleva. Com algo mais do que rochas em sua formação. Existem mais de 100 espécies de animais marinhos bem aqui nesse local, como se as montanhas tivessem vida própria. Como nasceu nosso planeta, neste sábado, às 8 da noite, por History. Devido à complexidade e os perigos da luta no espaço, os pilotos podem ficar fora das batalhas do futuro. Imagine a nave pirata daqui a 200 anos tentando abordar a nave cargueira enquanto as pessoas permanecem nas duas naves principais. Supondo que se tenha uma grande nave tripulada ou pilotada que esteja envolvida em operações de combate com outro veículo do mesmo tamanho, não seriam usados caças. A nave lançaria alguns mini-veículos manobráveis do tamanho de uma pasta, que seriam invisíveis. Flutuariam até a nave inimiga, se prenderiam a ela e explodiriam. A luta seria desse jeito. Mesmo sem caças tripulados, os lasers ainda terão um papel nas guerras espaciais. Embora haja alguns desafios que precisam ser superados. Daqui a 30 anos, uma estação na Terra está tentando destruir um satélite inimigo com um laser. Mas antes de atingir o alvo, o raio tem de passar pela atmosfera da Terra. Se você já colocou um canudo em um copo de água e olhou para ele do lado, você deve ter notado que o canudo parece curvar-se ao atravessar a superfície. Isso ocorre porque a luz curva-se ao passar de um material para o outro.
Os lasers têm que lidar com o mesmo tipo de problema, a refração, ao atravessar a atmosfera. Quando tentamos apontar lasers da superfície da Terra para o espaço, temos que levar em consideração quanto a atmosfera curva a luz. Uma arma laser que esteja no espaço seria mais eficiente para atingir satélites ou naves. No espaço não existe atmosfera e, assim, não existe a atenuação da luz do laser, como acontece quando ela passa pela atmosfera. Mas até os cientistas acharem uma fonte de energia potente e leve para usar no espaço, os lasers não terão potência suficiente para explodir nada. As mesmas limitações de energia irão impedir o uso de pistolas a laser. Até que nós criemos um reator nuclear do tamanho de bateria de celular, não poderemos carregar essas armas conosco em breve e causar danos reais. Como o laser portátil do Capitão Kirk, com que ele atirava, destruía e desintegrava os inimigos. Para isso é preciso muita energia. Eu queria saber qual fonte de energia essas armas tinham. Se os lasers não serão a principal arma espacial do futuro, como seria uma batalha na superfície da Lua daqui a 100 anos? As colônias costumam entrar em disputa e haver algum tipo de guerra. Temos que pensar que seria bem curta. O ambiente é tão hostil para todo mundo que já é sorte estar vivo. A força de ataque que se aproxima da colônia rival provavelmente será pequena por causa das condições difíceis e do custo de levar pessoas e equipamentos ao espaço. Pelo mesmo motivo, a colônia provavelmente será construída com materiais leves. É muito caro enviar aço inoxidável ou material para fazer blindagem pesada, e não é isso que as primeiras colônias irão fazer, elas serão bem frágeis. Assim, mesmo um ataque simples poderia ser eficiente. Eu acho que veríamos alguém levando uma bomba para o lugar errado, ocultando e detonando-a. Ou lançando um pequeno míssil. Seria muito difícil pará-lo. E incrivelmente fácil matar uma pessoa. Mas se a força de ataque não conseguir dominar a colônia, ela pode enfrentar um contra-ataque na superfície da Lua. No vácuo do espaço, até o menor ferimento pode ser uma sentença de morte. Se houver um buraco no traje espacial, ele vai vazar. E, além disso, o que causou o buraco deve continuar atingindo o corpo dessa pessoa, não é mesmo? Então, como se pode ajudar essa pessoa? Como prestar primeiros socorros no espaço? As guerras no espaço do futuro distante podem ir muito além da tecnologia e das máquinas. Afinal de contas, o poder destrutivo dos fenômenos naturais no universo são muito maiores do que os de qualquer arma humana. Centenas de anos no futuro, uma civilização alienígena guerreira usa Marte como base para realizar uma invasão na Terra. Nós podemos pensar em redirecionar um asteroide ou uma rocha que passe pelo sistema solar para que ele atinja Marte. Podemos pensar em lançar um foguete até um asteroide, desviando-o de sua trajetória até que, depois de algumas órbitas, ele finalmente caia em Marte. Será inevitável que a fronteira final se transforme em um campo de batalha? O progresso na tecnologia de destruição não será acompanhado por avanços em sabedoria e autopreservação? Os seres humanos sempre pensam que logo deixaremos para trás a necessidade de conflito. Não fizemos isso aqui e não acho que faremos no espaço. Em 1967, quase todos os países assinaram o que é chamado de Tratado do Espaço Exterior, preservando o espaço, a Lua e os outros planetas para propósitos pacíficos. Mas quando as viagens espaciais se tornarem rotina e recursos valiosos forem descobertos,
Um tratado será suficiente? Só o tempo dirá se esse arsenal de armas exóticas é uma previsão de nosso futuro ou uma perigosa fantasia que podemos evitar.